contra o colonizado naquele Conselho da ONU. Nessa última votação, ela foi obrigada a se abster. Por que ela se absteve? Porque, mundialmente, a despeito de tudo que está sendo feito pela mídia corporativa, pelo sionismo organizado dentro das ditas instituições republicanas, em judiciários, em parlamentos, em executivos, independentemente disso tudo, há uma pressão moral em conteste, porque quando eles querem ilustrar o que eles estão dizendo, a ilustração mostra o contrário do que eles dizem. Então, a própria mídia termina por ser um instrumento, com as fotos. Israel está tentando bombardear uma organização do Hamas situada. Aí aparece um vídeo de um incêndio generalizado, um bombardeio total. E tudo. Peraí. Que porra é essa? Onde é que está? Isso aí não é um. Não é? Cadê o armamento do Hamas? Cadê as baterias antiaéreas de Hamas? Cadê os tanques de Hamas? Cadê os aviões de Hamas? Cadê os navios? Porque a faixa de Gaza está sendo bombardeada também pelo mar. Independentemente disso tudo, o fato da embaixadora americana no Conselho de Segurança ter sido obrigada a se abster na última resolução, em que Israel fez um carnaval contra, achou inoportuna, e o pior, na Globo News, a Mônica Waldvogel, no dia seguinte, conseguiu ficar com Israel contra os Estados Unidos. É a primeira vez que eu vi Globo News contra os Estados Unidos. Ela defendendo a posição de Israel de condenar aquela resolução. A Globo News condena. Aí você, quando vai ver quais são as imobiliárias, quais são as corretoras, aí você, e onde é que elas estão anunciando, você entende a rendição da mídia. Mas, independentemente disso, é tanta coisa óbvia que não dá para eles impedirem de haver sentir-se no ar, que todo mundo pode se sentir na mesma condição daqui a pouco. Entendeu? O que Israel está fazendo na Palestina, qualquer coisa pode acontecer. Então, objetivamente, eu acho que o problema é político, viu, Zé? Eu acho que é um problema político muito sério, não é um problema local. É o que quando eu fiz a minha intervenção da sequência do Erickson, é que eu não olho a questão da Palestina, eu sou palestino de origem quase. A aldeia que origina a minha família está do lado da Palestina, na Síria. Não é por causa só da questão local, é por causa da repercussão internacional e das consequências para a geopolítica mundial da questão palestina. Ali não está em jogo só a Palestina. Está em jogo, inclusive, a relação entre as grandes potências mundiais hoje. E é o que eu, de uma certa forma, fico preocupado. Eu não tenho nenhum afeto, eu não tenho sequer identidade ideológica com Hamas. Eu sou FLP, eu sou Frente de Libertação Popular da Palestina. É uma frente marxista fundada pelo médico Jorge Habash. Foi contra ela, principalmente, que Israel e Estados Unidos bancaram a instalação, o nascimento e a instalação do Hamas. Só que o Hamas não virou a cria que eles queriam, porque Hamas assume um caráter nacionalista, independentemente de não pretender socialismo na Palestina, independentemente de não pretender nenhuma reforma transformadora na Palestina. Hamas é um instrumento de resistência para compensar a acomodação conciliatória abjeta que as últimas cúpulas da autoridade palestina lamentavelmente assumiram. Esse Mahmoud Abbas, esse cara é um vendido a Israel. Quem prende palestino na Cisjordânia é a polícia da autoridade palestina, a serviço de Israel. Isso independentemente de, dentro da Cisjordânia, existirem 535 postos de controle entre as aldeias colocados por militares israelenses. Então, você imagina, se você tem que ir no seu bairro, ao bairro vizinho, visitar seu irmão, você perdeu o dia inteiro, que você tem que entrar numa fila, no posto de controle entre os dois bairros, onde militares te humilham, militares de uma potência estrangeira, te humilham, te revistam, e você, se tiver com a tua família, entra um de cada vez. O teu filho pequeno vai sozinho passar pela mão desses beneguins. Então, evidentemente, essa questão moral eles não conseguem esconder. E essa questão moral
aparece na ocupação da Ponte de Londres, aparece na ocupação da Avenida Paulista, aparece na ocupação da Candelária, aparece independentemente deles tentarem esconder. As pessoas sabem que existe uma pressão. E essa pressão social, ela não pode arrefecer, você tem razão. É nas ruas que ela tem que ser afirmada. Existe dentro da sociedade palestina uma divisão concreta, como em todas as grandes lutas nacionais. Nessas lutas de libertação nacional, você tem de setores conservadores a setores revolucionários de esquerda. Há setores, inclusive, cúmplices dos ocupantes. Eu já contei isso aqui. Foi um dos fenômenos bizarros ocorridos ao fim da colonização do Líbano, que uma grande parte da burguesia libanesa queria passaporte francês, não queria passaporte libanês, queria continuar francesa. Então, existe na Palestina divisões sérias. Quando eu, por exemplo, critico o Mahmoud Abbas, é porque eu acho que ele hoje representa um setor pró-colonial, quase que de cumplicidade com o colonizador. Aliás, ele está no poder ilegalmente há quase 10 anos. O mandato dele já terminou há muito tempo. E ninguém se preocupa em tirá-lo de lá, porque é melhor mantê-lo. Para Israel, ele é interessante que ele fique. Já o Hamas não é uma organização de esquerda. A organização de esquerda revolucionária na Palestina é a Frente Popular de Libertação da Palestina, essa que eu citei, aliás, é com a qual eu me identifico, que foi fundada pelo médico Jorge Habash. O Arafat, eu diria, um social-democrata, foi um revolucionário lá atrás, foi de formação marxista, sem dúvida, mas que se acomodou e que, inclusive, com o acordo de Oslo, afastou da direção da Organização da Libertação da Palestina quadros importantes como Eduardo Said. Eduardo Said, um grande pensador revolucionário palestino, ele se afastou da ANP depois do acordo de Oslo, que para ele foi uma rendição total, onde só e a história comprovou que ele tinha razão. Tudo que era para os israelenses foi implementado. Tudo que era aliás, a única coisa que era cedida aos palestinos foi a questão da segurança, que ficou não como se pretendia, ou seja, os palestinos cuidarem da segurança da Cisjordânia. Os palestinos fazendo o jogo sujo da tropa de ocupação israelense da Cisjordânia, como nem auxiliar do Mossad dentro da Cisjordânia. Foi isso que resultou na questão da segurança da Cisjordânia na mão de palestinos pelo acordo de Oslo. O Eduardo Said se afastou. Então, a tua pergunta é correta. O que se trata aí é o seguinte, é que no momento em que você vê a luta anticolonial ou a luta de libertação nacional, ela tem um caráter muito mais amplo do que a luta pela transformação da sociedade, a transformação da luta pela soberania nacional e pela independência em luta revolucionária de transformação da sociedade.